Hoje eu irei falar do meu quarto período de nutrição. Oi, gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Mari do Quase Bipolar. E antes de começar esse vídeo, não esqueça de dar o seu joinha, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação e me seguir lá no Instagram. Então vamos começar esse vídeo. Hoje eu vou falar do meu quarto período de nutrição, vou seguir os mesmos exemplos que eu já estava fazendo. Então se você não assistiu nenhum desses vídeos, eu vou deixar aqui linkado aqui em cima pra você ir lá e assistir. Então eu vou começar primeiramente com as matérias básicas do curso, que são aquelas matérias que vão abordar a maioria dos cursos da saúde. Eu tive duas matérias no meu quarto período, ressaltando, né? O quarto período foi o período mais tranquilo que eu tive em relação a provas e tudo mais, então eu consegui respirar, né? Não endoidar, não querer pular da ponte. Foi bem tranquilo mesmo, não tive dificuldade e eu passei assim, super zen. Então vamos começar, né, falando das disciplinas. A primeira disciplina que a gente teve, que foi a matéria básica, é epidemiologia. Então a gente estuda os estudos relacionados à epidemiologia, então os estudos epidêmicos. Como assim? Sabe aqueles agentes da saúde que vai na sua casa para colocar o remedinho para dengue, ou essas campanhas de vacinação, quando alguém para você na rua para fazer alguma pesquisa, tipo, quantas pessoas tem na sua casa, se você teve algum tipo de doença, blá, blá, isso é em relação à epidemiologia. E tudo isso acontece através dos estudos epidemiológicos, porque as pessoas estudam antes para depois chegar a uma conclusão de que tem que ter uma campanha de vacinação, porque naquela cidade, naquele território tá tendo um surto maior de dengue, tá tendo um surto maior de sei lá mais o que. Então tudo isso acontece através de um estudo prévio da população, das epidemias, né, que são as doenças que ocorrem naquele território. Então tudo isso a gente vai estudar na epidemiologia. É uma matéria que quando você, tipo assim, agora eu explicando, vocês podem estar pensando que é super complicado, mas não é, super fácil de entender. Pelo menos eu achei super tranquila. Eu tô usando muito super, né, meu Deus. Né, assim, é bem tranquilinha mesmo de entender, então assim, eu não tive dificuldade nela, graças a Deus. A segunda matéria que a gente teve foi farmacologia. Aí vocês devem estar perguntando assim, meu Deus, o que farmacologia tem a ver com nutrição? Eu pensava assim também até fazer a disciplina. Mas farmacologia, né, a gente vai estudar um pouquinho dos fármacos, como que os fármacos atuam para tratar certas doenças, para aliviar sintomas e afins. Eu achei uma matéria super importante, super interessante, pelo simples fato de que a maioria da população ingere algum tipo de fármaco, seja para dor de cabeça, seja para cólica, sabe, qualquer tipo de fármaco uma pessoa utiliza praticamente diariamente. Então é muito importante saber disso. Eu não tive tanta dificuldade em farmacologia, no começo eu tive, mas depois eu acabei pegando o jeito e consegui me adaptar direitinho. Mas se você que estudou fisiologia, estudou bioquímica e algumas matérias assim, imune e tudo mais, e teve alguma dificuldade, talvez você tenha um pouquinho de dificuldade também em fármaco, porque eles vão sempre estar trazendo essas matérias também à tona, porque em fármaco a gente vai estudar um pouco do processo fisiológico da doença, então como ela se instalou no seu corpo, o que acontece no seu organismo para estar manifestando aquela doença, e depois a gente vai estudar como os fármacos vão atuar, né, para de certa forma melhorar ou te livrar, né, da doença, enfim. Isso que a gente estuda em farmacologia. E o que tem a ver farmacologia com a nutrição? Sendo que um nutricionista ele não prescreve medicamento. Que o fármaco, ele interage diretamente com a nossa alimentação. Então, sabe aquela vez que você tomou um remédio para dor de cabeça, mas você tinha acabado de comer, ou você tomou ele com leite, e mesmo assim tá tentando entender por que sua dor de cabeça não passou, e você tá culpando o fármaco, falando assim, nossa, ele não presta, ele não tá dando efeito nenhum. Talvez não é ele que não preste, mas é porque você acabou de se alimentar. Então, às vezes, o fármaco ele vai ficar competindo ali com o alimento para atuar no seu receptor. E às vezes o alimento vai ganhar, vai fazer com que o fármaco perca a sua ação. Às vezes, gente, é até prejudicial, porque em alguns casos
essa interação vai fazer com que o fármaco ele tenha uma ação mais dobrada, fazendo com que ele se torne tóxico. E em outras doenças é recomendável o uso do fármaco junto com o alimento para poder evitar certas lesões no nosso intestino. Então assim, a gente tem que entender tudo isso porque atualmente as pessoas estão tendo muito diabetes, hipertensão e outras doenças, e a gente tem que ter noção disso na hora de elaborar uma dieta para a pessoa. Às vezes, porque a pessoa tá tomando tal fármaco e ela não tá conseguindo absorver tais vitaminas. Então a gente tem que entender um pouquinho disso para poder passar uma dieta adequada para a pessoa e tá sempre aconselhando, recomendando se alimentar 2 horas antes ou 2 horas depois do fármaco ou junto com o fármaco. Então a gente tem que entender um pouquinho disso também. Indo agora para as matérias específicas do curso, a gente teve higiene dos alimentos e vigilância sanitária. Então a vigilância sanitária é dividida em 2, a epidemiológica, que a gente estuda em epidemiologia, e tem a sanitária. E a gente aprende nessa disciplina as questões das leis que regem essas questões de higiene dos alimentos. A gente aprende essa questão também de como higienizar e tudo mais, a questão dos patógenos e elementos químicos que podem estar contaminando os alimentos. E essa matéria é mais voltada para a área da UAM, porque o nutricionista ele pode atuar em várias áreas e a UAM é uma dessas áreas, né? UAM é unidade de alimentação, é como se fosse restaurantes e tudo mais. Então a gente tem que entender as leis, né? Como manter o restaurante de uma forma mais higienizada, os nossos alimentos, as pessoas que manipulam e tudo mais, para sempre estar mantendo um padrão de qualidade ali. E é muito interessante essa disciplina, porque depois que a gente faz ela, a gente sai com uma visão mais crítica. A gente vai no restaurante e começa a pensar, meu Deus, será que isso daqui tá limpo? E esse alimento tá assim, tá aquilo? A questão também das intoxicações, que muita gente já foi em algum restaurante, comeu e passou mal e nunca relatou. Então a gente aprende um pouquinho disso, que é importante relatar, porque tem muita subnotificação. Então a gente tem que saber relatar. Eu realmente achei de extrema importância essa matéria, apesar de que na parte das leis eu achei bem tediosa, mas é normal, gente. Leis nunca é agradável, né? A quarta disciplina é a avaliação nutricional 1, então é aí que já começa a parte clínica, né, da gente. Na avaliação nutricional 1 a gente vai aprender os métodos antropométricos. O que seriam isso? São aqueles métodos para a gente poder identificar o seu percentual de gordura. Então, se você já fez academia, possivelmente passou por algum tipo de avaliação. Sabe quando a pessoa pega uns equipamentos, começa a medir suas gordurinhas aqui do braço, da barriguinha, pega aquela fita métrica e mede a sua cintura, faz você pesar. Tudo isso são avaliações antropométricas. E aí a gente tem que entender quais são as melhores para utilizar numa gestante, numa criança, no idoso, né? Porque cada um tem a sua particularidade e a gente tem que entender um pouco disso. E, gente, eu descobri tanta coisa interessante nessa disciplina, como, por exemplo, a questão das gestantes, né? Muita gente fica super encantada quando vê aquela famosa que acabou de ganhar um nenê e já tá com aquela barriguinha chapada. E às vezes até se condena, né? Porque você acabou de ganhar um nenê, mas não tá com aquela barriguinha chapada como da famosa. Aí você fica triste, fica depressiva e tudo mais. E, gente, é super normal ter aqueles quilinhos. A gente aprende sobre isso, que o normal é perder tantos quilos em 3 meses, se eu não me engano. Então, assim, não precisa surtar. Se um dia você tiver um filho e não ficar com aquela barriguinha chapada como das famosas, não surte, que é normal, gente. Isso não é coisa de outro mundo, tá bom? A quinta disciplina que a gente teve foi metabolismo e nutrigenômica. Então, nutrigenômica, a gente vai aprender a questão da interação dos alimentos, né, dos nutrientes com o genoma. E no metabolismo a gente vai aprender aquela questão bioquímica, né? A química dos alimentos. Então, assim, por exemplo, a gente vai entender um pouquinho o que é um carboidrato, como acontece o processo de digestão, de absorção no nosso corpo, das proteínas, das vitaminas e tudo mais. Isso é o metabolismo que a gente aprende. Essa matéria foi alimentação e cultura. Essa matéria foi mais teórica, foi mais de questão de debater, de conversar, dialogar. Então, na alimentação e cultura a gente aprende um pouquinho
da alimentação e diversas culturas, e a gente aprende a respeitar. É como se criasse um senso, como se criasse não, a gente cria um senso crítico em relação a isso, porque a gente está trabalhando com o ser humano, e cada ser humano tem a sua cultura alimentar, e a gente tem que respeitar isso, e além disso, a gente tem que conhecer cada cultura das pessoas, né, de cada região. Então nessa disciplina, basicamente, é explicado isso. E por fim, a última disciplina que a gente teve foi planejamento de cardápios. Em planejamento de cardápio já tem um nome bem, né, sugestivo. É uma disciplina também voltada para a área da UAM. Então a gente aprende a como montar cardápios mais nutritivos, né? Sejam eles para restaurantes mais sofisticados, restaurantes mais de baixa renda, né? De classe A, B, C, para escolas, para crianças, para adultos, para hospitais, porque nos hospitais tem aquelas diferenças de dieta pastosa, líquida e tudo mais. Então a gente tem que aprender um pouquinho sobre isso, sempre aprender a como adaptar, como fazer um cardápio mais nutritivo e mais bonito, né? Porque a gente não come só com a boca, né? A gente come também com a visão, com o cheiro. Então, assim, é importante a gente poder entender, saber disso. Foi a única matéria que a gente teve prática, então na prática a gente reproduzia esses cardápios e gente, a prática era a melhor do mundo, porque é muito gostoso a gente poder fazer uns alimentos e comer, né? A gente era a melhor aula prática, sério. Vou até colocar algumas fotozinhas aqui pra vocês babarem nas preparações que a gente fez. A gente aprendeu também a questão da culinária brasileira e algumas culinárias mais sofisticadas também. E a gente aprende um pouquinho também da questão da etiqueta, né? Então, como se portar na mesa, como que o garfo tem que estar disposto, a diferença dos pratos, a diferença dos talheres, que são vários, dos copos também, para que serve cada um. A gente aprende tudo isso e eu achei uma disciplina muito interessante, foi muito gostosa e bem tranquila. Então, todas as disciplinas foram bem tranquilas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado bastante de conhecer o meu quarto período. Não esqueça de dar o seu joinha, de se inscrever no canal, de comentar tudo aquilo que eu já tinha dito. Um grande beijo pra vocês, até a próxima e tchau, tchau!